E ontem foi deflagrada a greve dos funcionários da Celesc. E quando se fala em greve dos funcionários da Celesc, você já sofre 2, 3, 4 tipos de medo. Primeiro, de ficar sem luz. Segundo, de como é que vai funcionar essa greve. Enfim, para trazer as informações sobre esse movimento, está conosco o Ailton Comunello, que é coordenador da Intercel, a Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina. Ailton, é um prazer receber você aqui para falar sobre as reivindicações e falar também sobre o movimento da greve. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde aos telespectadores da TV Cultura. É um prazer estar aqui à disposição de vocês para poder esclarecer um pouco mais a respeito desse movimento que os trabalhadores da Celesc estão fazendo desde ontem no estado todo de Santa Catarina. Certo. Vamos lá então. Exatamente qual é a reivindicação de vocês, o motivo da greve? Vamos lá, Saul. A gente está no processo negocial de database, tá? Desde o dia 28 de agosto até... A gente fez a última reunião com a empresa na sexta-feira da semana passada, um processo bastante difícil, em que a empresa não se sensibilizou por alguns pleitos da categoria. Dentre eles, a questão de isonomia dos trabalhadores. Hoje a gente tem um percentual de trabalhadores que não tem alguns direitos que os trabalhadores mais antigos têm. Então, o nosso principal pleito é colocar os trabalhadores na mesma condição de benefícios que todos têm. E para isso, tá, os trabalhadores da Celesc até se propõem a abrir mão de uma parte do salário para equalizar esse benefício para todos os trabalhadores, mas a diretoria da Celesc parece não estar sensível a esse tema que é bastante importante para todos os trabalhadores da Celesc. Certo. Não teve nenhum início de uma conversação? Como é que está o diálogo entre vocês e a Celesc? Desde sexta-feira, quando foi o último contato que a gente teve com a empresa, na sexta-feira da parte da manhã, até hoje não fomos procurados pela diretoria da Celesc para qualquer conversa ou qualquer negociação que fosse, Saúl. Certo. Vamos falar então agora sobre o movimento da greve. Exatamente quais os serviços que foram mantidos e quais os que foram paralisados? Todos os serviços emergenciais, em que tem peso 1, que é um código que a Celesc usa de atendimento ao consumidor, principalmente que oferecem risco à sociedade, como cabo partido, como hospital sem luz, bombeiro sem luz, repartições públicas sem luz, tá? Esses serviços estão sendo atendidos de forma voluntária pelos trabalhadores da Celesc, ou seja, eles não batem o ponto, eles não logam no tablet, mas eles vão atender essas demandas que oferecem risco à sociedade. Os serviços comerciais, como corte, os serviços comerciais como pedido de ligação nova ou religação, nesse momento não estão sendo atendidos. Tá certo. Então quer dizer que as pessoas podem ficar tranquilas? Tinha muita gente assustada, com medo. Ah, não. Quer dizer então que agora não vão cortar a minha luz, vão cortar. Então agora você deixou claro, corte e religações, eles não acontecem. Então no caso de alguém que está se mudando, que precisa de luz na sua casa, nesse momento esse serviço não vai ser atendido. Exatamente, Saul. Corte não vai ser feito, religação não vai ser feito, exatamente isso. Ou uma nova ligação, também não vai ser feito nesse momento. Certo. Olha, a gente teve aí algumas imagens do oeste de algumas comunidades que inclusive ficaram sem luz em virtude da ventania, da chuva, do granizo e tal. Esse tipo de situação, vocês param a greve para atender e fazer a religação ou a greve é mantida mesmo nesses casos? Não, tem umas equipes que atendem. O problema, Saul, é que acaba demorando mais do que o normal o atendimento. Hoje a Celesc tem como o melhor tempo de resposta de todas as concessionárias do país para esse tipo de catástrofe. Óbvio que o movimento grevista acaba prejudicando um pouco esse tipo de atendimento, acaba demorando mais para as pessoas serem atendidas, mas a gente procura atender sim dentro das questões de segurança, dentro das questões de possibilidade que a gente tem. Óbvio que demora um pouco mais do que o normal, Muito bem. Quanto por cento dos funcionários da Celesc ligados à Intersindical aderiu à greve? Hoje a gente está com um percentual, pelo nosso levantamento, de 80% da categoria de todos os trabalhadores da Celesc paralisados. Suspensão da greve só depois de um diálogo e da aceitação da Celesc, aquilo que vocês estão reivindicando? A suspensão da greve depois da abertura de diálogo para a gente conversar a respeito do pleito dos trabalhadores.
desde que a Celesc sente para dialogar e demonstre interesse em conversar a respeito, para que a gente possa, de alguma forma, contratar esse direito, sim, suspendemos a greve imediatamente. Tá certo. Olha, Ailton Comunello, muito obrigado. A gente vai seguir acompanhando. Tomara que o desfecho seja positivo, né? Que haja um diálogo e, de fato, vocês consigam entrar exatamente numa condição em que seja bom para ambas as partes. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu é que agradeço, estamos à disposição e boa tarde. Muito bem, a gente segue falando sobre vários assuntos, são assuntos importantes, né? Essa greve da Celesc trouxe muita preocupação para as pessoas, principalmente aqui na nossa região, que todo dia tem alguém que se muda. A pessoa se muda para cá, vai precisar fazer um pedido de ligação, né? E aí o que acontece? Não será atendido. Porém, também cortes estão suspensos, quer dizer, se a pessoa está lá com a sua luz atrasada, neste momento não será cortada a energia em virtude justamente desse movimento grevista. Nós da TVZ Panorama vamos seguir acompanhando com todas as pessoas. A Bianca Robles já vai entrar aqui, está ao lado da prefeita Juliana Pavan, porque está sendo entregue no dia de hoje a UBS da Vila Real. Era um anseio muito forte da comunidade, só que o seguinte, gente, quando as pessoas chegavam lá naquela UBS, ela estava completamente sem condição de atender o público, até porque o serviço oferecido é de saúde. E um serviço de saúde, o ambiente tem que ser o melhor possível. A prefeita Juliana Pavan determinou uma reforma completa. E nesta reforma completa, hoje acaba finalizando esse período de reforma e as portas já foram abertas na manhã de hoje, justamente para poder oferecer um serviço de saúde com qualidade, tudo novo, tudo reformado. Estou falando isso porque eu vi os vídeos, né? Eu assisti os vídeos desta reforma. E aí é muito interessante quando você vê o antes e o depois. Olha, a prefeita Juliana Pavan está ao lado da Bianca Robles, lá na UBS da Vila Real, para falar agora e dizer justamente sobre esta entrega tão importante para a comunidade. Bianca Robles, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Estamos aqui no posto da Vila Real para falar sobre essa reforma importante que aconteceu aqui. Levou um tempinho, mas está pronto, está entregue e reformado tudo, né, prefeita? Desde o teto ao chão, tudo foi reformado, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por vocês estarem aqui, prestigiando esse momento tão importante aqui para o bairro da Vila Real, aqui para essa região. Por que eu falo tão importante? Porque há muitos anos, o bairro da Vila Real aguardava por essa reforma total. E eu falo isso porque, inclusive, no início deste ano, o posto também teve que ser interditado em função das chuvas, pela condição precária que ele já estava nos anos anteriores, em função daquela chuva. E quando nós visitamos o posto, eu já era vereadora, eu visitava aqui o posto, já falava da condição, enfim. E agora, enquanto prefeita, nós startamos a reforma geral, todo o piso, a parte do telhado, a parte da rede elétrica, substituímos aquela cadeira de odonto que estava toda enferrujada, quebrada, que não tinha dignidade nenhuma para atendimento. Colocamos agora 2 cadeiras novas, ou seja, agora duplicamos o atendimento, né? Estamos duplicando o atendimento de odonto. Enfim, agora todas as ACS, todas as agentes comunitárias de saúde, todas elas têm um computador aqui, para quando elas retornam da rua, depois de visitar a comunidade, elas possam alimentar esse computador no sistema, né, com todas as informações, coisa que antes só tinha um computador. Isso é um absurdo, quanto tempo que ficava esperando, né? Então, realmente é uma reforma para trazer mais dignidade, mais qualidade, tanto para os servidores que trabalham aqui no posto da Vila Real, como também para a comunidade, quando precisa, né, e tem que vir aqui para a UBS. E é importante também falar, Bianca e Saúl, que o posto ele foi construído em 2001. Na época, o prefeito era Leonel Pavan. E de lá para cá, o tempo foi passando e necessitava, né, de uma reforma. E sempre eram feitos, enfim, alguns ajustes. Comigo não tem dessa. Tem que ter começo, meio e fim. Tanto que eu sei que demorou para entregar a reforma, né, como você falou, mas nós notificamos a empresa, cobrei muito do empreiteiro, de toda a equipe, eu quero qualidade na entrega, por isso que nós estamos entregando hoje, nessa terça-feira de manhã. E olha, Saúl, sem festa, sem aquelas coisas de inauguração, isso aqui, porque saúde tem pressa, não dá para esperar. Eu falei, vamos terminar de limpar isso aqui,
e abrir as portas amanhã, que é hoje, para a comunidade. E claro que o mais importa é a população estar recebendo o atendimento, e vamos ter novidades também na área da saúde, mais alguma entrega, mais alguma reforma? Então eu vou trazer em primeira mão para você. O Carlos está aqui, inclusive, estava lá no meu gabinete agora, né? Estava lá, morador do Yacht Club, né? Acabei de encontrar ele aqui, eu falei, o homem estava lá no meu gabinete. Mas vou contar para vocês, em primeira mão, eu acabo de sancionar a lei que fez todo o remanejamento orçamentário do município para a construção do posto do bairro Yacht Club. Nunca teve um posto de saúde no bairro Yacht Club? Nunca teve um posto no bairro Yacht Club. Nós, no início do ano, nós demolimos aquela estrutura que estava lá, que era de uma outra, né, tudo bom? De uma outra situação. E aí nós assumimos esse compromisso, está no nosso plano 55, era uma luta minha de vereadora, e hoje nós recebemos no gabinete membros da comunidade do Yacht Club, inclusive tem moradores aqui, o líder comunitário Marcelo Damião também, para sancionar a lei que fez esse remanejamento orçamentário, foi aprovado na Câmara de Vereadores, para startar a licitação da obra agora do posto Yacht Club. Isso é em primeira mão que eu estou trazendo para vocês, com recurso próprio do município. Tem uma parcela, um recurso que também veio de emenda parlamentar, e o restante, a execução da obra vai custar em torno de 2 milhões, quase 2 milhões e 100 mil, mas é uma obra muito importante, que tem um significado muito importante para o bairro Yacht Club. E claro, estamos aqui na Vila Real, não podemos deixar de falar aqui pertinho da gente do CIEP, né? Também. Que agora vai ser reconstruído, então outro marco muito importante para o governo, não é mesmo, prefeita? Exatamente, né? Nós estamos aí com o projeto arquitetônico que já está pronto, o projeto executivo que estava em licitação, né? Agora estamos dando sequência em todo esse trabalho do projeto executivo, o projeto autorizando, né, o crédito do recurso para construção, porque é um recurso alto, e como eu quero startar logo essa licitação, nós tínhamos que fazer toda essa ação junto com a Câmara de Vereadores, o qual eu agradeço, né, o apoio dos parlamentares, e tão logo nós vamos iniciar essa obra que eu tenho um compromisso muito grande que nós temos com a educação de Balneário Camboriú. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, a caminhada ainda é longa, mas os passos estão sendo dados, né? Prova disso é esse compromisso com a reconstrução do CIEP Rodezinho Pavão. Eu já fiz questão, inclusive, de pedir para colocarem uma placa para a comunidade acompanhar. Eu sou muito daquela coisa de energia, sabe? Quando você olha, você emana energia, o negócio flui. E é assim, até quando eu passo ali agora, eu vejo, aqui vai sair um CIEP. Daqui a pouquinho vocês vão estar noticiando também. Exatamente, vamos continuar acompanhando. Saul? Olha, primeiro parabenizar a prefeita, poderia ter feito uma festa, acabou não fazendo uma festa, e o motivo da festa, de não ter a festa, eu gostaria que inclusive ela reafirmasse, né, o motivo de não ter tido uma reinauguração dessa unidade aqui da Vila Real. O Saul está perguntando sobre o motivo de não ter feito, né, uma festa de reinauguração do posto aqui da Vila Real. Eu já falei, saúde tem pressa. Eu vou dizer, sabe por quê? Demorou muito, isso eu reconheço, em função de algumas situações que aconteceram, e nós notificamos a empresa pelo planejamento, pela saúde, enfim, nós tivemos que fazer essas notificações. E eu chamei muita atenção da empresa, eles precisam ter qualidade e comprometimento, né, na entrega, e saúde tem pressa. Mas como nós conseguimos finalizar no final de semana, e até para você agendar uma inauguração, isso, aquilo, eu falei, a gente tem que abrir logo essa porta desse posto. Lógico, a gente vai ter, né, uma comemoração mais lá para frente, para a gente poder falar das outras conquistas para a saúde aqui da nossa região, mas a placa está ali, eu não sei se tu já mostrou ali, a placa está ali, nós colocamos ontem no final do dia, fizemos a limpeza, ainda alguns ajustes que faltavam, mas o importante é abrir as portas para atender com qualidade a comunidade. E ontem, quando eu estive aqui, Saul, eu conversei com parte dos servidores que aqui estavam, porque colocaram a mão na massa para nos ajudar aí no final, né, nessa entrega. Pedi para eles a excelência na qualidade do atendimento à nossa comunidade, porque nada adianta eu colocar um toldo novo, colocar os bancos, trocar os equipamentos, né, fazer toda a mudança da rede elétrica, o telhado, o piso que estava cedendo, que era goteira para tudo, goteira não, era enxurrada dentro de tudo quanto era lugar. Não adianta nada eu investir em estrutura, na parte de estrutura física,
se o material humano também não receber essa motivação? Né? Então, eu conversei muito ontem com os nossos servidores, pedi para que nos ajudem a conservar o posto e para que eles possam se dedicar ainda mais, eles são ótimos, se dedicar sempre com excelência no atendimento à nossa comunidade. Ninguém vem no posto para passear, todo mundo vem no posto para pedir ajuda, para pedir atendimento. Então, nós, enquanto poder público, temos que fazer a nossa parte e a obrigação, dar o atendimento com qualidade à nossa população. Saul? Diz a prefeita Juliana Pavan pela rapidez e agilidade nessa obra, né? Demorou um pouco, mas ela foi para cima dos construtores e também por esse anúncio que vai trazer a construção de uma UBS para toda a comunidade do bairro Yacht Clube. Muito obrigado, parabéns à prefeita. Muito obrigada, prefeito, por disponibilizar um tempo do seu dia para estar aqui falando com a gente dessa obra tão importante, de todos os outros assuntos muito importantes para a saúde e para a educação aqui do nosso município. Eu agradeço novamente, Saul, a todos da TVC Panorama, parabenizar, Bianca, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sempre enfatizo que o trabalho da imprensa aqui da nossa região, da comunicação, ele é primordial para levar o mais rápido possível a informação lá na ponta, né? Quando tem as dúvidas, a gente sempre está pronto a responder e a participar. E eu agradeço novamente a presença de vocês aqui no bairro Vila Real para poder falar um pouquinho mais da entrega tão importante da reforma total da UBS da Vila Real. É mais uma entrega, um compromisso nosso com a saúde de Balneário Camboriú. Tchau, tchau. Muito obrigada, Saul. Segue aí do estúdio. Muito obrigado à prefeita Juliana Pavan, parabéns à comunidade que recebe essa importante obra que estava sucateada e agora tudo novinho. Nós vamos à previsão do tempo para fazer o fechamento do TVC News de hoje. Nesta terça-feira, a partir da tarde, na região da Anfre, tempo firme, com sol predominando e poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 9 e 20 graus. Em Florianópolis, tarde de sol, com variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11 e 19 graus. Na madrugada e manhã de quarta-feira, céu encoberto e chuva persistente nas duas regiões. Na região da Anfre, mínima de 11 e máxima de 20 graus. E em Florianópolis, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Aproveite bem a tarde de hoje, uma tarde ensolarada sobre a nossa região Camboriú, Balneário Camboriú. Com essas imagens do Cristo Luz, da nossa região inteira aqui, encerramos a edição de hoje. Eu te convido a ficar colado aqui para ter mais informação e muito mais cultura para você. Muito obrigado, uma boa terça-feira.